Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 6 verso 42, Nova Bíblia Viva. Introdução. João 6 é um capítulo crucial do Evangelho de João, centrado no milagre da multiplicação dos pães e no subsequente discurso de Jesus sobre ser o pão da vida. O versículo 42, em particular, revela a crescente incredulidade dos judeus diante da declaração de Jesus de ter descido do céu. Este versículo marca um ponto de virada na narrativa, expondo a dificuldade do povo em aceitar a verdadeira identidade de Cristo e a natureza divina de sua missão. A reação deles demonstra uma mentalidade limitada ao conhecimento humano e às aparências externas, incapazes de compreender a profundidade espiritual das palavras de Jesus. Contexto histórico. No contexto do primeiro século na Palestina, a expectativa messiânica era forte. Os judeus aguardavam um líder político e militar que os libertasse do domínio romano, restaurando o reino de Israel. A declaração de Jesus de ser o pão que desceu do céu desafiava essa expectativa. Eles conheciam Jesus como o filho de José, um carpinteiro de Nazaré. Para eles, era impensável que alguém com uma origem humana tão humilde pudesse reivindicar uma origem divina. A familiaridade deles com Jesus obscurecia a capacidade de reconhecer a sua messianidade. Além disso, a cultura judaica valorizava a linhagem e a herança. O conceito de um Messias que transcendia a genealogia terrena era estranho e difícil de aceitar, especialmente quando ele afirmava ter descido do céu, verso 38. A menção ao maná verso 31 e 49 também é relevante, pois era visto como uma provisão divina temporária, enquanto Jesus se apresenta como a provisão eterna e completa. Interpretação. João 6,42, no contexto da teologia protestante trinitária, demonstra a limitação do conhecimento humano para compreender a divindade de Jesus. Os judeus se apegam a um raciocínio superficial, baseado apenas na aparência física e na história familiar de Jesus, ignorando a revelação divina que ele oferece. A incredulidade deles é um exemplo de como a razão humana, sem a iluminação do Espírito Santo, pode ser um obstáculo para a fé. A declaração de Jesus de ter descido do céu é uma afirmação da sua preexistência e da sua natureza divina, como Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta para não limitarmos a nossa compreensão de Deus, a nossa própria sabedoria ou as nossas expectativas pré-concebidas. Devemos estar abertos à revelação divina, mesmo que desafie a nossa lógica ou a nossa experiência. A fé exige humildade e aceitação de que Deus é maior do que a nossa capacidade de compreender plenamente o seu ser. A incredulidade demonstrada aqui contrapõe-se à fé expressa por Pedro no verso 68 ao 69, evidenciando o contraste entre o conhecimento humano limitado e a revelação divina. Veja as referências em Mateus 13, 54 ao 57. Este trecho narra a reação dos nazarenos à pregação de Jesus em sua sinagoga. Semelhante à situação em João 6,42, eles se ofendem com Jesus, questionando a origem de sua sabedoria e poder, pois o conheciam como o filho do carpinteiro. Essa referência cruzada destaca a dificuldade universal de aceitar a divindade de Jesus, quando se está familiarizado com sua humanidade. Filipenses 2, 5 ao 11. Este hino cristológico afirma que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Este trecho ilumina a humildade de Jesus ao assumir a forma humana, um ponto que era incompreensível para os judeus em João 6,42. O versículo enfatiza que a exaltação de Jesus à sua glória divina veio através da sua humilhação e obediência, contrastando com a visão dos judeus que não conseguiam reconciliar a humanidade de Jesus com a sua reivindicação de divindade.